Tendinite, dá algum direito? Cara, dá um monte de direito, tá? Tendinite é a inflamação nos tendões causada pelo uso excessivo ou sob pressão e ou com movimentos ergonomicamente desfavoráveis. Então, você digita demais, você fala demais no celular, você digita no celular, você pode ter tendinite nos ombros, no cotovelo, dependendo do movimento que você faz. Por exemplo, trabalhadores de indústria, de frigoríficos tem muito, telemarketing tem muito, bancários tem muito. Tendinite tem muito em enfermagem também, o pessoal da enfermagem, auxiliares administrativos, limpeza, tá? O pessoal que trabalha na limpeza, trabalhando na limpeza dos locais onde a gente está. Então, gente, é muita gente que tem tendinite, tá? A tendinite e as suas consequências, elas elas estão entre as 3 primeiras causas de afastamento do trabalho. Então, você, trabalhador, muito provavelmente, ou conhece alguém que tem tendinite e vai ficar afastado do trabalho em algum momento, ou já está, ou você próprio. Tendinite é um assunto de interesse para todo mundo. É muito importante que você entenda os direitos que você tem quando tem tendinite, tá? Vou dar para vocês aqui os direitos em geral, não vou explicar um a um, porque hoje eu vou falar de auxílio-acidente. Mas como eu gosto de deixar você muito bem informado, eu quero que você saiba que, além do auxílio-acidente, tem muitos outros direitos. Você que está curtindo o vídeo, já se inscreve no canal para poder dizer para mim se você sabia de tudo isso que eu estou trazendo para você, tá bom? Tendinite é doença ocupacional, mais comum nas mulheres do que nos homens, tá? Garante diversos direitos, entre os quais auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, indenizações pagas pelo empregador, reparações de dano, emissão da CAT, estabilidade no emprego ao retornar do afastamento. Você tem direito ao recolhimento do FGTS enquanto você estiver afastado temporariamente. Você tem direito a receber tudo que você gastar no seu tratamento por tendinite do empregador. Você tem direito a dar demissão por justa causa no empregador. Claro, você vai precisar demonstrar todos os fatos necessários, né? Mas você tem esse direito. Manutenção do convênio médico pela empresa. Em caso de ser demitido por conta da incapacidade da tendinite, você tem direito a reintegração no emprego e indenização, tá? Então, tem muitos direitos, mas hoje vamos falar sobre o auxílio-acidente e o que você não pode deixar de saber, tá? Primeira coisa, tendinite dá direito ao auxílio-acidente. Quando você sofreu a tendinite, sofre a tendinite em razão do seu trabalho ou teve a tendinite agravada, vamos dizer que você já tinha uma tendinite de um esporte, por exemplo, e aí você foi trabalhar e agravou a tendinite. Você parou o esporte, mas o trabalho agravou, tá? Ou então antecipada, ou então desencadeada, ou seja, qualquer relação do trabalho com a sua tendinite te dá esse direito ao auxílio-acidente. Desde que, para você pedir o auxílio-acidente, você precisa ter uma sequela consolidada, tá? O que é sequela consolidada? Quem tem tendinite, normalmente, é o que acontece com muita frequência. A pessoa sai afastada do trabalho, volta, fica um pouco de tempo, faz um pouco de fisioterapia, faz um repouso, toma um medicamento para desinflamar, vai voltar para o trabalho, volta a fazer as mesmas coisas, piora a tendinite, tá? Na medida que passa o tempo, tá? Eu tenho, por exemplo, cliente, semana passada eu atendi um bancário que falou para mim que tinha um atestado de afastamento por tendinite do banco e não apresentou, de medo de perder alguns direitos e benefícios. Então, tem muita gente que, às vezes, acha que a tendinite não é grave, mas a tendinite, gente, pode levar à invalidez, tá? Porque a tendinite, a tendência de quem tem tendinite numa articulação é que isso vá para as outras articulações, tá? E você vai agravando de maneira que você pode perder o movimento. Presta atenção, movimento e força.
Tem gente que não consegue segurar um copo de água na mão por causa de tendinite. Tem gente que não consegue escovar o cabelo, não consegue lavar o próprio cabelo por tendinite de ombro. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Tendinite é grave, tá? É grave, você precisa tratar da tendinite. E ela deixa sequela. Qual a sequela que a tendinite deixa? Dor, diminuição de amplitude de movimento, muitas vezes. Você pode perder força, você pode perder o controle, né? Então, porque você vai ficando com aquelas articulações prejudicadas e vai agravando. Então, é muito importante você entender que a sequela significa o quê? O que significa a sequela? Muita gente fala assim para mim, mas Priscila, o que é sequela consolidada? Sequela consolidada é o seguinte, você tem uma perda em razão de uma doença, ou de um acidente de trabalho, ou de um acidente de trânsito. Então, aconteceu alguma coisa no seu corpo e você não é mais aquilo que você era antes. Você mudou, tá? Então, você perdeu força, você tá com dor. Aquele acidente, aquela doença te causou consequências e o médico disse que não tem mais jeito, não vai voltar a ser como era antes, que você tem que tratar, porque você tem que evitar a dor para não piorar também, mas que não tem como não impedir que isso aconteça, que aquela dor, alguma coisa você vai ter. Então, que não tem mais cura total para você, que você não vai voltar mais a ser aquilo que era antes. No momento que o seu médico diz isso, que você perdeu um pouco de força, que você não consegue digitar com a mesma velocidade, que você não consegue fazer as coisas com a mesma frequência, velocidade, eficiência por conta da sua sequela, você vai ter direito ao auxílio-acidente, tá? Isso é uma coisa muito importante de você entender. E aí, tem muitas outras informações, como, por exemplo, para ter direito ao auxílio-acidente, não precisa que a sequela que você ficou prejudique você, não te permita que você trabalhe na mesma atividade. Isso não existe. Tem até advogado, tá? Que eu já vi, dizendo que para você ter direito ao auxílio-acidente, você precisa ter uma sequela que impeça você de ficar na mesma função que você estava antes. E essa exigência não existe. Não existe, tá? Segunda situação importante que muita gente se engana. Você pode pedir o auxílio-acidente se o INSS não te concedeu automaticamente. Porque o correto é, terminando o auxílio-doença, você estava lá afastado, você está com tendinite, o médico mandou você fazer um tratamento, se afastar do trabalho por 90 dias. Você foi lá, fez a perícia no INSS, o INSS te afastou pelo auxílio-doença por 90 dias. Quando terminou o auxílio-doença, o INSS tem que verificar se você ficou com sequela. Isso é obrigação do INSS. Se ele não fizer isso, ele está errado. A maior parte das vezes ele não faz, tá, gente? Ele não faz. Então, por isso que eu digo que tem muita gente que tem direito. E aí, o que acontece? O que você vai fazer? Você vai ficar sem o benefício? Não, você tem direito, você pode pedir o benefício de auxílio-acidente, mesmo quando o INSS não cumpre a responsabilidade dele, que é conceder o benefício quando ele vê que você ficou com sequela decorrente de acidente de trabalho, doença, acidentes comuns e doenças ocupacionais, como a tendinite, tá? Você pode trabalhar enquanto você recebe o auxílio-acidente. Você não precisa parar de trabalhar, porque o auxílio-acidente, gente, ele não exige a incapacidade. Se você tiver incapaz, o benefício correto será auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O auxílio-acidente é só quando o médico diz, pode voltar ao trabalho, mas não tem cura para o seu caso. Você sempre vai ter dor quando você forçar demais. Essa sequela que você tem não vai mais voltar atrás. Nesse momento, o direito que você tem é de voltar ao trabalho e receber o auxílio-acidente, tá? Mais coisa, tem muitas dicas para vocês. Se você não sabia que tem direito ao auxílio-acidente, vamos dizer que você recebeu um auxílio-doença lá atrás, tá? Em 2010.
recebeu um auxílio-doença porque você sofreu de tendinite e aí você ficou com sequela. Você não sabia que tinha direito ao auxílio-acidente. Você pode pedir agora. Você tem direito, porque não existe prazo de 10 anos, não existe decadência nesse caso, porque você não pediu o benefício, o INSS não concedeu, então você vai poder pedir agora que você sabe do seu direito. Eu recomendo que você faça já desde o início o pedido com o advogado ou advogada para fazer corretamente, porque assim você aumenta muito a sua chance de conseguir. Já porque o INSS já descumpriu a lei quando não te deu lá atrás. Agora, presta atenção, tá? Mesmo que você não tenha se afastado por auxílio-doença, que nem aquele bancário que eu contei para vocês, que tem um atestado de 90 dias do ano passado de afastamento por tendinite. E ele tem uma sequela, ele tem tendinite, ele tem até um caroço aqui no punho, tá? Houve um agravamento, inclusive. O que vai acontecer com ele? Ele não recebeu auxílio-doença, mas ele pode, mesmo assim, pedir o auxílio-acidente. Ele pode. Não é porque ele não quis se afastar de medo de perder o emprego ou de perder um benefício que ele não tem direito. Então, você que nunca recebeu auxílio-doença, desculpe, mas você sofreu de tendinite, ficou com sequela, você também tem direito ao auxílio-acidente, tá? É claro, vai ter que provar que você tem tendinite, vai ter que provar que você ficou com sequela, você só vai receber a partir do momento que você pedir, porque o INSS não sabia que você tinha nem a tendinite, porque você não apresentou o atestado, entendeu? Tá? Nós, advogados, tá? Nós temos um portal específico. Então, a gente utiliza um portal diferente para fazer os pedidos dos nossos clientes. E no nosso portal, gente, existe a possibilidade de pedir diretamente o auxílio-acidente. A gente faz lá uma petição, que é um documento, informando que você tem direito, levando a documentação que precisa comprovar os fatos que precisam ser comprovados, e a gente faz o pedido de auxílio-acidente diretamente. Não existe essa possibilidade no seu INSS. Você vai ter que ir, se você for fazer sozinho, você vai ter que ir em agendamento de perícia para auxílio-doença, tá? Já começa errado do começo, ok? Mas tem mais dicas para você. O valor do auxílio-acidente corresponde a 50% do salário de benefício, que é a média de todos os salários que você tem na sua vida, tá? Então, por exemplo, se a sua média salarial for 3 mil, você vai ganhar de auxílio-acidente R$ 1.500. Se a sua média for 5 mil, você vai ganhar R$ 2.500. E vai poder continuar trabalhando e vai poder continuar recebendo o seu salário. Lembra disso, tá? O benefício de auxílio-acidente pode ser, inclusive, menor do que o salário mínimo. Por quê? Porque ele não substitui a sua renda. Ele só indeniza aquela sequela que você sofreu. Então, você vai poder continuar procurando trabalho se estiver desempregado, você vai poder ter carteira registrada, você vai receber seu salário, você vai ter promoção e, ao mesmo tempo, vai somar. É um dinheiro que você recebe sem trabalhar por conta da sequela. É muito justo, tá? O auxílio-acidente pago ajuda a aumentar o valor da sua aposentadoria, porque se soma ao valor do seu salário. Então, vamos lá. Se você recebe 3 mil de salário e 1.500 de auxílio-acidente, para a sua aposentadoria, o valor que vai entrar para o cálculo é 4.500. Se você recebe 1.500 de salário e 750 de auxílio-acidente, você vai fazer a média do seu salário, da sua aposentadoria, vai partir de 2.250. Por quê? É a soma do salário mais o auxílio-acidente. Então, além de tudo, o auxílio-acidente melhora a aposentadoria no seu futuro. Quem paga o auxílio-acidente é o INSS. Então, você não compra briga com o seu empregador. Vamos dizer que você tem direito ao auxílio-acidente, mas está com medo de perder o seu emprego. Não precisa. Porque quem paga o auxílio-acidente é o INSS, tá?
você pode ser chamado para a perícia de revisão do auxílio-acidente. Pode sim, tá? Pode ser chamado porque o INSS te chama, você faz a perícia. Se você demonstrar que a sua sequela, ou seja, que você até piorou, a tendinite está pior, você não está nem conseguindo trabalhar, o INSS pode te dar uma aposentadoria por invalidez, assim como ele pode tirar o auxílio-acidente se você se curou da sequela. Vou dizer que eu nunca vi isso acontecer, tá? Mas eu preciso dizer que existe a possibilidade, ok? Você recebe o auxílio-acidente enquanto estiver com a sequela. Por isso, enquanto você não for aposentado. Então, primeiro, você pode ser chamado para a perícia de revisão. E segundo, na hora que você se aposentar, seja por invalidez, seja por idade, por tempo de contribuição, por regra de transição, direito adquirido, não importa. Qualquer aposentadoria te tira o auxílio-acidente, porque no momento que você se aposentar, não recebe auxílio-acidente. Se você estiver recebendo aposentadoria por invalidez, você perde o auxílio-acidente, mas pode voltar a receber o auxílio-acidente se perder a aposentadoria por invalidez. Então, fique atento. Agora, o auxílio-doença, você pode receber junto com o auxílio-acidente. É possível. Por exemplo, e aí mas presta atenção no que eu estou dizendo para você. Não quero causar nenhuma confusão. Você pode receber o auxílio-doença e o auxílio-acidente? Sim, mas existe uma exigência para que isso ocorra. Qual é? O auxílio-acidente e o auxílio-doença tem que ser por causas diferentes. Então, por exemplo, hoje nós estamos falando da tendinite que dá direito ao auxílio-acidente, certo? Mas vamos dizer que você recebe auxílio-acidente e teve uma apendicite e teve que fazer uma cirurgia e se afastar do trabalho. Você vai receber o auxílio-doença, porque a apendicite não tem nada a ver com a tendinite. Então, basta que você demonstre que a causa da sua incapacidade não está relacionada com a causa da sequela do auxílio-acidente, tá bom? Outra coisa que é bom você saber, o auxílio-acidente é negado com muita frequência, muita. Dos benefícios que a gente tem no INSS, é o que a gente sabe que é mais negado indevidamente. Negado e também as pessoas não têm conhecimento, muitas vezes, de que tem direito. Tem gente que acha que tem que pedir o auxílio-acidente num prazo tal, não existe isso. Então, o que acontece? O desconhecimento com relação ao auxílio-acidente faz com que muita gente tenha direito e não esteja recebendo, tá? Quando você demora para pedir o auxílio-acidente e faz o pedido no INSS, o INSS só vai te pagar a partir daquele momento que você pediu. Ele não vai pagar os atrasados. Para você receber os 5 anos anteriores que você tem direito, você vai ter que entrar na justiça ou fazer um recurso administrativo com advogado. Senão, você não vai conseguir, tá? E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque mesmo que você vá lá no INSS, o INSS reconheça que você tem direito e que você tinha direito há mais de 10 anos e que ele não fez a parte dele, ele não vai pagar os 5 anos que você tem de direito de atraso, tá? Então, presta atenção que ele vai começar a pagar a partir de então, mas os retroativos ele não vai pagar, tá? Contribuinte individual e contribuinte facultativo, ou seja, quando você ficou com uma sequela, tá? Vamos dizer que você ficou com uma tendinite, você é prestador de serviço autônomo, você trabalha na sua casa fazendo digitação de trabalho, por exemplo, e você ficou com uma tendinite, você não tem emprego, você não tem carteira assinada, você não vai ter direito ao auxílio-acidente. Para ter direito ao auxílio-acidente, você tem que ter ficado com uma sequela, sendo empregado doméstico, você tem que ter aí a carteira assinada, ou então ser um rural, né? Pode ser também, tá? Contribuinte individual e facultativo não tem direito, tá bom? Continuando aqui, mas eu lembrei de uma coisa que eu não coloquei nos meus slides que eu quero falar para vocês.
É muito comum o trabalhador da roça ter direito ao auxílio acidente, porque a gente sabe o quanto o trabalho na roça é pesado, né, gente? E muita gente que trabalha na roça fica com sequela decorrente do trabalho ou até de um acidente no trabalho. E nesse caso, a pessoa que trabalha na roça, como em economia familiar, tem direito ao auxílio acidente e vai receber o auxílio acidente e lá na aposentadoria, a aposentadoria vai ser maior do que o salário mínimo, porque a média vai aumentar. Então, é muita gente que tem esse direito e não sabe.